A questão de número 1, turma, diz o seguinte: define-se conversão como alternativa A, movimento em ângulo à esquerda, à direita, frente ou atrás de mudança da direção original do veículo. Alternativa B, como movimento em linha reta para frente de mudança da direção original do veículo. Alternativa C, movimento em linha reta para trás de mudança da direção original do veículo. E alternativa D, movimento em ângulo à esquerda ou à direita de mudança da direção original do veículo. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão, turma? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos lá, a questão define-se conversão como a resposta correta da questão é a letra D. Movimento em ângulo à esquerda ou à direita de mudança da direção original do veículo, tá bom? Então essa aí a resposta correta da questão. Então só reforçando aí para vocês, a conversão, pessoal, é a mudança de direção, seja para a esquerda ou para a direita, ok? Então vamos à próxima questão, pessoal. Questão de número 2, é direito de todo condutor, quando multado, interpor recurso pela infração que será julgado. Alternativa A, pela JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Alternativa B, pelo DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito. Alternativa C, pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. E alternativa D, pelas polícias militares estaduais e pela Polícia Rodoviária Federal. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos lá. É direito de todo condutor, quando multado, interpor recurso pela infração que será julgado por quem? Pela JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, tá bom? Então, quem escolheu a letra A como correta, acertou a questão. Vejamos a próxima questão, turma. Agora a questão de número 3. Quando transitar com o veículo por vias de grande movimentação de pedestres ou onde haja escolas, o condutor deve: alternativa A, transitar com o pisca-alerta ligado. Alternativa B, transitar buzinando. Alternativa C, usar os faróis alto e avançar. E alternativa D, turma, andar em velocidade compatível com a segurança. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Quando transitar com o veículo por vias de grande movimentação de pedestres ou onde haja escolas, o condutor deve andar em velocidade compatível com a segurança, tá bom? Então a resposta correta da questão é a letra D de dado. E como eu sempre lembro a vocês aqui no canal, lembre-se que todas as alternativas que apresentar a palavra buzinar relacionando ao pedestre, vocês vão considerar como armadilha, tá bom? E não se esqueçam, turma, que dentro das áreas urbanas, nenhum condutor pode transitar com um farol alto. Então, sabendo disso, vocês já vão eliminar a alternativa C. E outra coisa, transitar com o pisca-alerta ligado está errado. Só vão usar o pisca-alerta em situações de emergência, tá bom? Então, turma, sendo assim, vamos seguindo para a próxima questão. Questão de número 4. Estacionar sobre a área de cruzamento, interrompendo o trânsito da via transversal, acarretará: alternativa A, multa, penalidade leve 3 pontos. Alternativa B, apreensão do veículo, penalidade média 4 pontos. Alternativa C, multa, remoção do veículo, penalidade grave 5 pontos. E alternativa D, multa, remoção do veículo, penalidade gravíssima 7 pontos. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos lá à questão.
estacionar sobre a área de cruzamento, interrompendo o trânsito da via transversal, acarretará? A resposta correta da questão é a letra C. Multa, remoção do veículo, penalidade grave, 5 pontos. Isso aí, pessoal, está de acordo com o artigo 181 do CTB, tá bom? E algo muito importante, turma, que vale a pena lembrar vocês aqui é o seguinte: observem que a questão está se tratando sobre o condutor que estacionou sobre a área de cruzamento. No caso do condutor que estacionar o veículo, ele estará cometendo uma infração grave, certo? Agora, no caso do condutor que parou o veículo na área de cruzamento, ele estará cometendo uma infração média de acordo com o artigo 182 do CTB, tá bom? Agora, algo que vocês não podem esquecer, turma, lembre-se que a medida administrativa de remoção do veículo só vai funcionar para o condutor que estacionar o veículo na área de cruzamento, tá? Agora, no caso do condutor que parou o veículo, ele só vai receber a multa, ok? E para concluirmos a questão, turma, não se esqueçam que a apreensão do veículo não existe mais de acordo com o CTB, tá bom? Agora, a medida administrativa será de retenção ou remoção do veículo, beleza? Vamos à próxima questão, turma. Questão de número 5 são as placas que não perdem em eficiência quando usadas de modo excessivo. Alternativa A, regulamentação. Alternativa B, advertência. Alternativa C, serviços auxiliares. E alternativa D, de indicação. Qual é a resposta correta da questão, pessoal? Analisem. Vejamos a questão. São as placas que não perdem em eficiência quando usadas de modo excessivo, é as placas de advertência. Então, a resposta correta da questão é a letra B de bola, turma. Vamos à próxima questão. Questão de número 6, pessoal, diz o seguinte: a placa de sinalização de trânsito significa... Vejam a placa e vamos lá às alternativas. Alternativa A, pista dividida. Alternativa B, início de pista dupla. Alternativa C, fim de pista dupla. E alternativa D, mão dupla adiante. Qual dessas placas correspondem com a placa ao lado, pessoal? Analisem, prestem bastante atenção, vejam a placa. E vamos lá? A placa de sinalização de trânsito significa... A resposta correta da questão é a letra B, início de pista dupla. E para vocês memorizarem, turma, é muito fácil. Observou as setas em sentidos contrários e o canteiro central na parte de cima da placa, vocês vão entender que se trata de início de pista dupla. Agora, quando o canteiro central estiver na parte de baixo da placa e essas mesmas setas em sentidos contrários, vocês vão entender que se trata de fim de pista dupla. Agora vejam só, pessoal, quando essas duas setas apresentarem na mesma direção e o canteiro central na parte de cima da placa, vocês vão entender que se trata de pista dividida. Então, pessoal, é só questão de vocês memorizarem, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 7. O órgão responsável pela regulamentação dos padrões de qualidade do ar é... Alternativa A, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Alternativa B, o Ministério da Saúde. Alternativa C, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA. E alternativa D, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, que é o PROCONVE. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem, vejam a questão e as alternativas. E vamos à questão. O órgão responsável pela regulamentação dos padrões de qualidade do ar é... A resposta correta da questão é a letra C, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, tá bom?
Então, é essa aí a resposta correta da questão. Questão de número 8, turma, diz o seguinte: é proibido o uso da buzina no perímetro urbano no horário compreendido entre alternativa A, 20 horas e 7 horas, alternativa B, 22 horas e 6 horas, alternativa C, 8 horas e 18 horas e alternativa D, 18 horas e 22 horas. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Observem as alternativas. Vamos à questão. É proibido o uso da buzina no perímetro urbano no horário compreendido entre 22 horas e 6 horas da manhã, tá bom? Então, quem escolheu a letra B como correta acertou a questão. Vamos seguindo aí, turma. Agora vejamos o que diz a questão de número 9. A circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias é: alternativa A, proibida, alternativa B, permitida apenas nos trechos em que a rodovia atravessa áreas urbanas, alternativa C, permitida, e alternativa D, permitida apenas quando houver sinalização de regulamentação. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. A circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias é permitida, tá bom? Então, a resposta correta da questão é a letra C de casa. E não se esqueçam, pessoal, que a palavra apenas, geralmente, quando ela aparece entre as alternativas, vocês vão considerar a alternativa como armadilha, beleza? Vamos à próxima questão, pessoal. Agora vamos seguindo com a questão de número 10. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la. Alternativa A, virando a direção para a direita e depois para a esquerda. Alternativa B, virando a direção para a direita. Alternativa C, virando a direção para a esquerda. E a alternativa D, alinhado em frente. Qual é a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la alinhado em frente. Então, quem escolheu a letra D como correta, acertou a questão, beleza? Vamos seguindo aí, turma. Questão de número 11. As placas de sinalização, quanto à sua função, classificam-se: alternativa A, em de regulamentação, de advertência e indicação. Alternativa B, de regulamentação, semafórica e indicação. Alternativa C, de regulamentação, semafórica e advertência. E alternativa D, de serviços auxiliares, de advertência e faixa de proteção para pedestres. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos lá, turma. As placas de sinalização, quanto à sua função, classificam-se em de regulamentação, advertência e indicação. Então, a resposta correta da questão é a letra A, beleza? Vamos seguindo aí, turma. Agora a questão de número 12. O excesso de fumaça eliminado pelos motores de combustão pode ser identificado. Alternativa A, pela ventilação do motor. Alternativa B, pelo silenciador. Alternativa C, pelo sistema de ventilação interna. E alternativa D, pelo escapamento. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. O excesso de fumaça eliminado pelos motores de combustão pode ser identificado pelo escapamento. Então, quem escolheu a letra D como correta, acertou a questão, ok?
Vamos seguindo aí, turma. Agora a questão de número 13. O dispositivo retroreflexivo de segurança deve estar localizado em que parte do capacete? Alternativa A, em parte alguma do capacete. Alternativa B, nas laterais apenas. Alternativa C, nas traseiras apenas. E alternativa D, nas traseiras e nas laterais. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem, vejam a cada uma das alternativas. E vejamos a questão. O dispositivo retroreflexivo de segurança deve estar localizado em que parte do capacete? A resposta correta da questão é a letra D, nas partes traseiras e nas laterais, tá bom? Então essa é a resposta correta da questão. Lembre-se que esse tipo de alternativa é aquela alternativa mais completa de informação, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 14. O candidato com necessidades especiais poderá fazer o exame em carro próprio desde que, alternativa A, o veículo esteja adaptado para o candidato. Alternativa B, o veículo tenha assento de elevação. Alternativa C, o veículo tenha o adesivo indicado que é portador de necessidades especiais. E alternativa D, nenhuma das respostas acima. Qual é a resposta correta da questão, pessoal? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. O candidato com necessidades especiais poderá fazer o exame em carro próprio desde que o veículo esteja adaptado para o candidato, tá bom? Então, quem escolheu a letra A como correta acertou a questão, beleza? Vamos à próxima questão, turma. Questão de número 15. Deixar de prestar socorro à vítima de acidente quando solicitado é uma infração. Alternativa A, grave. Alternativa B, gravíssima. Alternativa C, leve. E alternativa D, média. Qual é a resposta correta da questão, turma? Vejam bem a questão, as alternativas. Vamos lá. Deixar de prestar socorro à vítima de acidente quando solicitado é uma infração. A resposta correta é a letra A, infração grave, de acordo com o artigo 177 do CTB, ok? Vamos seguindo a próxima questão, pessoal. Agora a questão de número 16. Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o CONTRAN é infração. Alternativa A, média. Alternativa B, leve. Alternativa C, grave. E alternativa D, gravíssima. Qual é a resposta correta da questão, pessoal? Analisem. E vejamos a questão. Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o CONTRAN é infração. A resposta correta da questão é a letra C, infração grave, de acordo com o artigo 230, inciso 5 do CTB, tá bom? Então lembre-se, pessoal, todas as questões que estiverem se tratando de equipamentos obrigatórios do veículo, a falta ou defeito do mesmo sempre acarretará uma infração grave, tá bom? Guardem e memorizem isso aí e vamos seguindo a próxima questão. Agora a questão de número 17. No interior de túneis muito longos, é aconselhável instalar exaustores, porque nesse ambiente acumula-se. Alternativa A, gases e partículas de fumaça. Alternativa B, partículas de fumaça somente. Alternativa C, gases tóxicos somente. E alternativa D, partículas de vapor d'água apenas. Qual é a resposta correta da questão, turma? Observem as alternativas. Vejam qual é a resposta. E vamos à questão.
No interior de túneis muito longos, é aconselhável instalar exaustores, porque nesse ambiente acumula-se. A resposta correta é a letra A, gases e partículas de fumaça, tá bom? Então essa aí é a resposta correta da questão. E observem, não se esqueçam da palavra somente e da palavra apenas, que aparecem aí na alternativa B, C e D. Lembre-se que 90% das vezes vocês vão considerar a alternativa como armadilha, beleza? Então vamos à próxima questão, turma. Questão de número 18. O componente do veículo que é responsável por aumentar a voltagem elétrica do sistema é: alternativa A, a bobina; alternativa B, a bomba de gasolina; alternativa C, o carburador; e alternativa D, a injeção eletrônica. Qual será a resposta correta da questão? Vejam a cada uma das alternativas. E vamos à questão. O componente do veículo que é responsável por aumentar a voltagem elétrica do veículo é a bobina. Então a resposta correta da questão é a letra A, tá bom? Vamos seguindo aí, pessoal. Questão de número 19. Os rótulos de risco identificados na planilha com o título MOPP são usados nos veículos destinados ao transporte de: alternativa A, produtos especiais; alternativa B, cargas indivisíveis; alternativa C, cargas perecíveis; e alternativa D, produtos perigosos. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Os rótulos de risco identificados na planilha com o título MOPP são usados nos veículos destinados ao transporte de produtos perigosos, ok? Então, quem escolheu a letra D como correta acertou a questão. Então, não se esqueçam, pessoal, se a sigla for MOPP, relacionem a produtos perigosos. Agora, se a sigla for MOPE, relacionem a produtos especiais, tá bom? Vamos à próxima questão. E agora, turma, vejamos a questão de número 20. A placa de sinalização abaixo indica, vejam a placa, alternativa A, proibido parar; alternativa B, proibido estacionar; alternativa C, proibido ultrapassar; e a alternativa D, proibido retornar. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem, prestem bastante atenção. E vamos à questão. A placa de sinalização abaixo indica. A resposta correta da questão é a letra C de casa, pessoal. Proibido ultrapassar, tá bom? Então essa aí a resposta correta da questão. Vamos agora ao nosso segundo simulado. Acompanhe aí. A questão de número 1, turma, diz o seguinte: de que compõe a legislação de trânsito? Alternativa A, decreto; emendas, deliberação e normas; alternativa B, instrução normativa, despacho, portaria e decreto; alternativa C, lei, decreto, resoluções e portarias; e alternativa D, portaria, instrução normativa, deliberação e decreto. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. De que compõe a legislação de trânsito? A resposta correta da questão é a letra C de casa. É lei, decreto, resoluções e portarias, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 2. O brasileiro habilitado no exterior para conduzir em território nacional deverá: alternativa A, portar a carteira de habilitação estrangeira dentro do prazo de validade; alternativa B, portar documento de identificação; alternativa C, portar a carteira de habilitação estrangeira
acompanhada de sua tradução oficial. E alternativa D, todas as afirmativas acima estão corretas. Qual é a resposta correta da questão, turma? Observem as alternativas. Vamos lá à questão. O brasileiro habilitado no exterior para conduzir em território nacional deverá... A resposta correta da questão é a letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas, tá bom? Então lembre-se, pessoal, que 90% das vezes esse tipo de alternativa será a resposta correta da questão, tá? Vamos seguindo a próxima questão, turma. Agora a questão de número 3. A placa de sinalização abaixo é identificada como... Observem a placa. Alternativa A, pista sinuosa. Alternativa B, pista irregular. Alternativa C, pista estreita. E alternativa D, pista esburacada. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado, turma? Analisem. E vejamos a questão e novamente. A placa de sinalização abaixo é identificada como... pista irregular, ok? Então a resposta correta da questão é a letra B de bola. Agora a questão de número 4. O sistema responsável pelo acionamento dos equipamentos de sinalização do veículo é o sistema... Alternativa A, de freios. Alternativa B, de suspensão. Alternativa C, de transmissão. E alternativa D, elétrico. Qual é a resposta correta da questão, turma? Observem as alternativas e vejamos a questão. O sistema responsável pelo acionamento dos equipamentos de sinalização do veículo é o sistema elétrico. Então a resposta correta da questão está aí na letra D de dado. Agora vejamos a questão de número 5. Sempre que as circunstâncias determinarem a redução sensível de marcha do veículo, o agente de trânsito usará... Alternativa A, 2 silvos breves. Alternativa B, 3 silvos longos. Alternativa C, 1 silvo longo. E alternativa D, 2 silvos longos. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem. Vamos lá à questão. Sempre que as circunstâncias determinarem a redução sensível de marcha do veículo, o agente de trânsito usará... A resposta correta da questão é a letra C de casa. 1 silvo longo, tá? Então a palavra-chave aí da questão é a redução sensível de marcha do veículo. Vocês vão relacionar a 1 silvo longo, tá bom? Lembrando a vocês que 1 silvo breve corresponde a seguir em frente e 2 silvos breves corresponde a parar o veículo, tá? Anotem isso aí e vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 6. A placa de sinalização abaixo indica, observem a placa. Alternativa A, gruta. Alternativa B, museu. Alternativa C, ruína. E alternativa D, arquitetura histórica. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Observem a cada uma delas. E vamos lá à questão. A placa de sinalização abaixo indica. A resposta correta é a letra C, ruína, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 7. O condutor que se preocupa em avisar ao outro que o pneu do seu veículo está murcho. Alternativa A, pode chegar atrasado aos seus compromissos. Alternativa B, está cumprindo a legislação de trânsito. Alternativa C, age com solidariedade e cortesia. E alternativa D, está ocasionando uma situação de risco. Qual é a resposta correta da questão? Vejam a questão e as alternativas. Prestem bastante atenção. E vamos lá. O condutor
que se preocupa em avisar ao outro que o pneu do seu veículo está murcho, a resposta correta da questão é a letra C de casa. Age com solidariedade e cortesia, ok? Vamos à próxima questão. Vejamos a questão de número 8. As peças que compõem o motor necessitam de lubrificação. Alternativa A para o veículo funcionar facilmente de manhã. Alternativa B para aumentar sua potência. Alternativa C para engatar melhor as marchas. E alternativa D para reduzir seu desgaste e aquecimento. E aí, turma, qual será a resposta correta da questão? Observem as alternativas. Vamos à questão. As peças que compõem o motor necessitam de lubrificação para reduzir seu desgaste e aquecimento. Então, a resposta correta da questão é a letra D de dado, tá bom? Agora, a questão de número 9. A placa de sinalização abaixo indica. Observem a placa. E vamos lá às alternativas. Alternativa A, montanhismo. Alternativa B, esportes. Alternativa C, represa. E alternativa D, turismo rural. Qual é a resposta correta da questão, pessoal? Analisem. E vamos lá. A placa de sinalização abaixo indica. A resposta correta da questão é a letra A, montanhismo, ok? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora, a questão de número 10, vejamos aí o que diz a questão. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, os veículos de maiores velocidades deverão: alternativa A, se deslocar pela faixa da direita. Alternativa B, se deslocar pela faixa da esquerda. Alternativa C, andar entre as faixas. E alternativa D, andar com pisca-alerta ligado. Qual será a resposta correta da questão? Vejam a questão e as alternativas. E vamos lá, a questão novamente. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, os veículos de maiores velocidades, certo? Então, observem a palavra-chave da questão. Os veículos que desenvolvem maior velocidade. Esses veículos deverão se deslocar pela faixa da esquerda. Guardem e memorizem isso aí. Então, a resposta correta da questão é a letra B de bola, tá bom? Só lembrando a vocês que os veículos que desenvolvem velocidade menor, eles devem deslocar na faixa da direita, tá? Vamos seguindo aí para a próxima questão. Agora, a questão de número 11. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando: alternativa A, obedece às placas de regulamentação. Alternativa B, respeita a preferência do pedestre. Alternativa C, obedece às ordens do agente de trânsito. E alternativa D, deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E aí, turma, qual será a resposta correta da questão? Vejam a cada uma das alternativas. E vamos lá. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, a resposta correta da questão é a letra D de dado, tá bom? Vamos seguindo aí, turma. Questão de número 12. O CONTRAN é: alternativa A, o Conselho Nacionalista do Trânsito. Alternativa B, o Conselho Estadual de Trânsito. Alternativa C, o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. E a alternativa D, o Conselho Nacional de Trânsito. Qual é a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. O CONTRAN é. A resposta correta da questão é a letra D. Ele é o Conselho Nacional de Trânsito.
Essa é a alternativa correta da questão, tá bom? Vamos seguindo aí, turma. Agora a questão de número 13, sentido proibido, se trata de qual das placas abaixo? Observem a cada uma delas e vejam qual é a resposta correta da questão, tá bom? Vamos lá? Sentido proibido, se trata da placa da alternativa A, pessoal. É essa aí a resposta correta da questão, tá bom? Então vejamos aí a placa da alternativa B, ela corresponde à siga em frente. A placa da alternativa C, ela corresponde a proibido virar à esquerda. E a placa da alternativa D, ela corresponde à alfândega, tá bom? Então essas foram as placas da questão de número 13 para vocês. Vejamos agora, turma, o que diz a próxima questão. Questão de número 14, o comportamento do condutor que torna o trânsito menos estressante em situações críticas é: alternativa A, o individualismo; alternativa B, a intolerância; alternativa C, o desrespeito às leis; e a alternativa D, o controle emocional. Qual é a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. E vamos aí à questão: o comportamento do condutor que torna o trânsito menos estressante em situações críticas é o controle emocional, tá bom? Então a resposta correta da questão é a letra D de dado. Então vamos lá, turma. Agora a questão de número 15. O condutor, ao receber um insulto no trânsito, deve: alternativa A, chamar um guarda de trânsito, solicitando que se multe o agressor; alternativa B, anotar a placa do veículo para reclamações posteriores; alternativa C, revidar demonstrando sua irritação; e alternativa D, fingir que não ouviu e seguir a viagem tranquilamente. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. Vamos lá à questão: o condutor, ao receber um insulto no trânsito, deve... A resposta correta da questão é a letra D. Ele deve fingir que não ouviu e seguir a viagem tranquilamente, tá bom? Só tomem bastante cuidado com a palavra revidar. Se apareceu na alternativa, vocês vão considerar a alternativa como armadilha, tá bom? Vamos seguindo aí, pessoal, para a próxima questão. Questão de número 16. Qual a finalidade da sangria no sistema de freios? Vamos lá. Alternativa A, aumentar a pressão do pedal de freio. Alternativa B, manter a altura do pedal constante. Alternativa C, eliminar bolhas de ar do sistema de freio. E alternativa D, evitar que as lonas se atritem no tambor de freio. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da questão? Vejam as alternativas. Vamos à questão: qual a finalidade da sangria no sistema de freios? É eliminar bolhas de ar do sistema de freio, tá bom? Então a resposta correta da questão está aí na letra C de casa. Vamos à próxima questão, turma. Questão de número 17. A placa de sinalização abaixo indica, vejam a placa: alternativa A, curva acentuada à esquerda; alternativa B, curva à esquerda; alternativa C, vire à esquerda; e a alternativa D, pista sinuosa à esquerda. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão: a placa de sinalização abaixo indica. A resposta correta da questão é a letra A, curva acentuada à esquerda, pessoal. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Vamos seguindo aí, turma, para a próxima questão. Agora a questão de número 18, sobre a placa de advertência, marque a alternativa correta, ok? Observem a placa.
E vamos às alternativas. Alternativa A, cruzamento. Alternativa B, dê a preferência. Alternativa C, cruzamento de vias. E a alternativa D, via lateral à esquerda. E aí, turma, qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos lá, a questão sobre a placa de advertência. Marque a alternativa correta. A resposta está na alternativa C de casa, cruzamento de vias, tá bom? Essa é a resposta correta e da questão para vocês. Vejamos a questão de número 19. Entre as alternativas abaixo, qual não se refere às condições adversas de um motorista? Alternativa A, estado emocional, tristezas ou alegrias. Alternativa B, medo, insegurança e preocupações. Alternativa C, estado civil e relacionamento familiar. E alternativa D, turma, fadiga, cansaço, sono e pressa. Qual é a resposta correta da questão? Vejam a cada uma das alternativas. E vejamos a questão. Entre as alternativas abaixo, qual não se refere às condições adversas de um motorista, ok? Vamos lá, a resposta correta da questão é a letra C de casa. É o estado civil e relacionamento familiar, tá? Essa é a resposta correta e da questão. Agora vejamos a questão de número 20. A placa de sinalização abaixo é identificada como, observem a placa. Alternativa A, cruzamento de vias. Alternativa B, rotatórias. Alternativa C, interseção em círculo. E alternativa D, sentido de circulação na rotatória. Qual dessas alternativas correspondem com a placa, pessoal? Analisem. Vamos à questão. A placa de sinalização abaixo é identificada como. A resposta correta da questão é a letra D. Sentido de circulação na rotatória, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Então não se esqueçam, turma, que interseção em círculo se trata de uma placa de advertência, tá? E não a uma placa de regulamentação, como vocês podem ver aí na imagem, ok? Então é isso aí, turma. Essas foram as nossas questões do vídeo de hoje para vocês. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like e deixem nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar. Para essa galera aí que já está com a sua prova teórica marcada, que Deus vos abençoe e que todos vocês possam vir a alcançar a tão esperada aprovação. Eu vou ficando por aqui, turma, e aguardo vocês para o próximo vídeo com mais questões da prova teórica do Detran aqui no canal. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.